Olá, boa noite a todos. Segunda-feira, 20 de abril, mais uma semana que começa. Veja agora os destaques de hoje aqui no Segunda Edição. Racismo em hospital. Idoso suspeito de furtar celular se revolta. Segundo ele, houve violência. A direção do hospital nega. Não houve racismo, não houve em momento algum, não houve agressão física. Laboratórios particulares na mira da população. Cresce a procura pelos testes do novo coronavírus em Porto Alegre. Veja os tipos que existem, se esse é um procedimento eficaz e quanto custa saber se você já está livre da pandemia. Queda de braço entre Estado e municípios. Prefeitos da região metropolitana cometem infração ao permitir a abertura do comércio. Ministério Público apura as responsabilidades e pode encaminhar denúncia à Justiça. O SBT Rio Grande, segunda edição, começa agora e eu te convido. Vem com a gente! Olha, pessoal, estava com uma saudade de dar boa noite para vocês. Sei que parece pouco, uma semana em home office, mas para quem está trabalhando em casa, parece uma eternidade. Semana começa hoje, 20 de abril, outros tantos colegas estão em home office, porque aqui o nosso compromisso não pode falhar, é a informação com credibilidade. E a gente começa a segunda edição de hoje com um relato de revolta. Um idoso foi acusado pelo furto de um celular. E quem fez essa acusação? Funcionários do Hospital Dom João Becker, aqui em Gravataí. É o principal hospital da cidade. Pois a esposa desse senhor, que estava internada, teria ficado bastante nervosa com toda essa confusão. Depois disso, ela passou mal e não resistiu. Fui retirado dos braços da minha mulher, que eu estava de cuidador dela. Sério que negro não era acompanhante. Everaldo da Silva Fonseca, de 62 anos, acompanhava a esposa, que estava internada com problemas no fígado, no Hospital Dom João Becker, em Gravataí, na região metropolitana de Porto Alegre. Ele diz que foi acusado pelo sumiço de um celular e mostra as marcas que seriam resultado das agressões de funcionários e seguranças terceirizados. Me pegaram minha mochila de trabalho, com meu apartamento todo jogaram no chão para dar a revista, total revista. Revistaram a minha mulher que estava acamada, tudo com fralda. A esposa, Maria Gonçalves Lopes, de 56 anos, ao ver tudo, não resistiu. Acabou morrendo com um ataque cardíaco. Ela viu eles me agredindo, viu me jogando as minhas roupas no chão, tudo. O aparelho acabou sendo encontrado. Os funcionários, então, teriam pedido desculpas e tentaram agradar o idoso com um lanche. A indignação virou o boletim de ocorrência e a polícia disse que vai investigar possíveis crimes de constrangimento ilegal, injúria racial e lesões corporais. E quer saber ainda se a morte da esposa do seu Everaldo teve ligação direta com o fato. Serão solicitadas informações e identificação de eventuais funcionários ou terceirizados que, segundo esta vítima, teriam participado destes delitos. Acusação grave, né, gente? Pois olha, em uma entrevista exclusiva, a nossa equipe conversou com o diretor do Hospital Dom João Becker, que nega qualquer ato racista. Vamos conferir. Não houve racismo, não houve em momento algum, não houve agressão física e o óbito da paciente não teve relação nenhuma com o fato, nenhuma relação. Nós temos as imagens, não houve agressão física nenhuma. As imagens vão ser disponibilizadas para as autoridades. Como elas envolvem outras pessoas e outros pacientes que estavam presentes, nós não podemos divulgar publicamente para a imprensa. A Polícia Civil está investigando, as imagens ainda não foram entregues ao delegado Márcio Zaquello. Para falar mais sobre esse assunto tão polêmico, eu vou chamar agora o meu colega Glauco Paza, que essa semana está trabalhando de casa, mas durante o fim de semana acompanhou todo esse caso de perto. Glauco, boa noite. São duas versões bem diferentes de uma mesma história, né, Glauco? Boa noite, Chemali, boa noite a todos. Pois é, eu acompanhei nesse final de semana o caso do seu Everaldo
Aliás, eu conversei com ele em frente ao Departamento Médico Legal, quando ele estava fazendo o exame de corpo de delito e pouco depois de fazer o enterro da esposa. Ele estava, logicamente, muito abalado, não podia ser diferente, né? Psicologicamente muito perturbado, mas reafirmando a todo momento. Foi agredido e a pior das agressões foi justamente a questão racial. Com isso, ele não se conforma de forma alguma, o Chemali. Inclusive, a última informação que nós temos é de que ele já está procurando assistência jurídica para entrar com uma possível ação contra o Hospital Dom João Becker e reforçou a todo momento. Levaram ele, segundo a alegação do seu Everaldo, levaram ele para um local escuro, bateram nele, revistaram, depois fizeram o mesmo procedimento com a esposa, que estava internada e com fraldas, inclusive, mas ele mencionou a todo momento a questão racial. Isso abalou muito psicologicamente o seu Everaldo. Bom, nós temos aí também o pedido do Conselho Municipal de Saúde, lá de Gravataí, para que a averiguação seja célere, seja rápida dentro do possível, porque, afinal de contas, é uma acusação muito grave. Mas, como você falou aí, Chemali, são duas versões. Nós temos a confrontação e, com isso, o delegado da primeira delegacia de polícia de Gravataí vai ter ingredientes, vai ter suporte para conduzir essa investigação. Por quê? Eu digo isso porque o seu Everaldo mencionou que eles não estavam sozinhos no quarto, ou seja, não era quarto individual. Então, muito possivelmente, vai ter testemunha dentro do quarto. Por outro lado, a administração do hospital e o doutor Marcelo Paza, por sinal, não sei se é meu parente, sinceramente não sei, não conheço, mas agradeço por ter vindo a público falar sobre o caso. Ele disse que não há provas de câmeras, né? Que há provas, de câmeras e que não há a agressão. Ou seja, são duas versões contraditórias e que agora o delegado de polícia vai poder realmente, com o seu olho aguçado, levar adiante essa denúncia que é muito grave, né, Chemali? É grave. Glauco Paza, obrigado, meu amigo, pelas informações. Um bom trabalho para ti aí, bom descanso, até amanhã. Amanhã a gente volta a te acionar aí do teu home office. Essa é uma história intrigante, né, gente? E que nós vamos continuar acompanhando aqui no Segunda Edição, no SBT Rio Grande, mantendo contato com a polícia para saber realmente a verdade dos fatos. E a verdade, mais cedo ou mais tarde, ela aparece. Agora tem uma boa notícia para os trabalhadores autônomos e aqueles que estão atrás de emprego, os desempregados. O governo federal retomou os pagamentos dos R$ 600 do auxílio emergencial nesta segunda-feira. Mais de 4.200.000 trabalhadores autônomos, MEIs, informais inscritos pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal e desempregados fazem parte deste primeiro lote do Corona Voucher. Ainda serão creditados os recursos para 1.900.000 beneficiários do Bolsa Família, que tem o último dígito da inscrição igual a 3. De acordo com o Dataprev, 45 milhões de pessoas já foram aprovadas para receber o auxílio emergencial. Vale lembrar ainda que a inscrição por meio do aplicativo Caixa Auxílio Emergencial ou pelo site da Caixa segue disponível para quem se enquadra nos critérios para receber o benefício. E atenção, gente, a Caixa vai antecipar o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários que nasceram em janeiro ou fevereiro vão receber a segunda parcela nesta quinta-feira. Os que fazem aniversário entre março e abril vão receber na sexta e assim por diante. A previsão anterior era que o pagamento fosse feito a partir do dia 27. Voltamos a falar dos números do coronavírus, dos números dessa pandemia. São mais de 40 mil infectados em todo o nosso país e o número de mortes passa de 2.500. São 2.545 mortes no Brasil, de acordo com o boletim diário do Ministério da Saúde. Bom, vamos ver os números aqui no Rio Grande do Sul. Está aqui na tela os números aí da Secretaria Estadual da Saúde. São 904 casos confirmados. Hoje, dia 20 de abril, portanto, ultrapassamos a barreira dos 900 casos no dia de hoje.
27 pessoas não resistiram à Covid-19, 27 óbitos, e o coronavírus já está em 98 municípios gaúchos, gente. 98 municípios gaúchos. Porto Alegre está aqui na liderança, 390 casos. A capital, a região metropolitana, concentrando aí, são mais de 500 casos só na região metropolitana. Depois vem a região metropolitana da Serra, Caxias do Sul, em segundo lugar aí, com 44 casos de Covid-19. Aí o Noroeste com Passo Fundo já, com mais de 40 casos, 43 em Passo Fundo, e na região da Campanha, o município de Bagé, que inclusive já teve barreiras sanitárias para fazer o combate mais efetivo à disseminação do vírus, com 29 casos. E aí a gente vem para Lajeado, Vale do Taquari, Novo Hamburgo, Vale do Sino, São Leopoldo também, entre 26 e 22 casos. Enfim, municípios importantes que também registram esse volume significativo, de casos confirmados aqui no Rio Grande do Sul. Passamos, portanto, hoje, dia 20 de abril, dos 900 casos aqui de coronavírus. A gente continua falando disso. E como nós, gaúchos, estaríamos se não houvesse o isolamento social aqui no nosso estado? Essa é a pergunta que eu faço hoje. Um estudo apresentado hoje pelo governador Eduardo Leite mostra que as projeções de mortes até o final de abril eram simplesmente assustadoras. Confere o que ele disse. Eu gostaria de dividir um destes estudos que nos ajuda a fazer, com base em dados, com base em ciência, termos a compreensão do que pode vir pela frente. A redução das atividades, nós chegaríamos no final do mês a 354 mortes, o que significa dizer que nós estamos falando em salvar quase 300 vidas no Rio Grande do Sul. Vocês perceberam a diferença dos números, gente? O quanto é importante esse isolamento neste momento, onde a curva de ascendência, de crescente, está aí na tela, ó. Com o isolamento, 62 no período. Sem o isolamento, está ali. Isso aí é uma pesquisa científica, gente. Pesquisa feita pela Universidade de Pelotas, pela UFPEL, uma pesquisa realmente séria, sem manipulação dos números. Se o isolamento não tivesse acontecido, eram mais de 300 mortes. Eu sei que é difícil falar para o pessoal, para o comércio, para quem tem emprego, ficar em casa, mas essa ainda é a recomendação mais adequada para que a gente consiga achatar essa curva. Outros estados brasileiros não conseguiram, já estão com o sistema de saúde quase no limite máximo. Ceará, Maranhão e outros estados estão. O Rio Grande do Sul usa ainda 60% dessa capacidade. Só que na contramão do decreto estadual, tudo tem dois lados, Nós flagramos hoje lojas abertas em cidades onde o comércio não está autorizado. Alô, prefeitos. Tá aí imagens em Canoas. Apesar da proibição, alguns comerciantes abriram os estabelecimentos hoje, as imagens de hoje à tarde, feitas hoje à tarde, essas imagens, lojas de celulares, lojas de roupa, atendendo normalmente os clientes. E um dos estabelecimentos até tentou fechar aí quando viu as nossas câmeras registrando todas essas imagens. Cidades como Montenegro e Novo Hamburgo, falei agora de Novo Hamburgo, também a principal cidade do Vale dos Sinos, que também pertencem à região metropolitana, estão muito próximas de Porto Alegre, estão na mira das autoridades por causa da abertura desse comércio. O Ministério Público vai apurar se os prefeitos cometeram crimes de responsabilidade ao flexibilizarem a abertura do comércio. Ouvi hoje à tarde o procurador-geral falando, Fabiano Dallazem, que pode denunciar esses prefeitos à justiça. Aí a questão da polêmica toda entre a preservação das vidas e a questão econômica. Mais uma boa notícia, e a gente segue com boas notícias aqui. A tecnologia vem ajudando a evitar o contato físico com os infectados pelo coronavírus. Vocês já ouviram falar em robôs? Olha só. Parece filme de ficção científica, mas é bem real. Em tempos de coronavírus, robôs circulam pelo hospital como se fossem médicos. Como o mundo está mais digital e o mundo nunca vai ser igual ao que era antes, depois dessa pandemia, a gente está mais conectado. Ele é o pai das criaturas.
Doutor Luciano trabalha com telemedicina desde 2014. A tecnologia, que conta com um sistema de computador e uma tela, passou a ser ainda mais utilizada com a pandemia da Covid-19. Graças ao robô, o médico consegue conversar e avaliar os pacientes à distância, evitando a contaminação. O equipamento está sendo utilizado em instituições do Rio Grande do Sul, São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. A vantagem do uso dos robôs é que qualquer pessoa pode estar dentro do hospital sem risco de contaminação. Estas imagens mostram uma cirurgia feita em Porto Alegre e monitorada por um especialista dos Estados Unidos. É uma maneira de nós democratizarmos o acesso à saúde, né? Através da telemedicina, dos robôs de telepresença, eu consigo ter especialistas de qualquer lugar do planeta ou de qualquer lugar do Brasil na minha emergência, na minha UTI. O robozinho pode ainda ser remédio contra a solidão. Através das imagens dele, os familiares visitam os pacientes. Foi o que aconteceu com a Camila, que comemorou quando teve alta por causa do novo coronavírus. Não tem palavras que possa falar para agradecer o que fizeram por mim. E só tem a agradecer que na medicina o futuro já chegou. E eu acho que isso, na realidade, só ajudou a evolução da minha recuperação. Foi o contato familiar, foi o contato com o mundo lá fora, porque até então eu não sabia o que estava acontecendo lá fora no mundo, né? Se a pandemia é coisa do século XXI, a medicina se aproxima da ficção científica. Ainda hoje, aqui no Segunda Edição, veja os tipos de testes para o coronavírus. Saiba quanto custa saber se você está livre dessa pandemia. A gente volta já já. Voltamos ao vivo com Segunda Edição para todo o nosso estado e olha essa história. Os laboratórios particulares estão sendo cada vez mais procurados para realizar o exame da Covid-19. Você quer saber quanto custa? Para saber se está livre dessa pandemia? Dá uma olhada na reportagem da Gabriela Lerina. Na medida que o número de infectados pelo novo coronavírus dispara pelo mundo, cresce também a necessidade de saber quem é ou não portador da doença. Aqui em Porto Alegre, nas últimas semanas, a procura pela aplicação dos testes em laboratórios particulares aumentou. Para realizar os testes, alguns laboratórios vão exigir prescrição médica. A pessoa também vai poder escolher se quer fazer o exame presencial ou então coletar em casa. E ainda estar disposta a desembolsar até R$ 550. Neste laboratório, no bairro Sarandi, desde o dia 10 de março, já foram realizados 42 testes. 16 de PCR, aquele que utiliza a secreção nasal, e 26 de sorologia, exame de sangue, que aponta se o organismo produziu os anticorpos para combater a doença. Cada exame custa em torno de R$ 260 e são feitos em parceria com o Laboratório de São Paulo. Para os dois testes, é interessante, recomendado que o paciente esteja apresentando sintomas. No laboratório exato, o PCR e o de sorologia custam R$ 360 cada. O resultado do PCR sai em até 8 dias. O de sorologia em até 4 dias. Na Medicom, comércio de medicamentos, há disponibilidade para a realização a domicílio do teste rápido, que aponta se o corpo produziu anticorpos da doença. O teste é feito depois de uma pequena amostra de sangue coletada na ponta do dedo e o resultado sai em até 10 minutos. No Weimann, o único teste disponibilizado é o que detecta a presença de anticorpos no sangue e é feito em pessoas que possuem indicação médica. Também é possível agendar coleta domiciliar. O valor é de R$ 550. É R$ 280, né? É um valor significativo para saber se nós já estamos imunes, se nós já tivemos o coronavírus, porque a reação da Covid-19 em cada um, ela é diferente. Algumas pessoas acabam tendo sintomas muito leves e não sabendo se realmente tiveram. E aí passando umas para as outras. Esse é o perigo, né? E outras já com sintomas bastante característicos, né, dessa doença. Mas é um valor, tá aí, né, gente? Laboratórios em Porto Alegre tem, né, quem puder pagar, quiser ter a certeza, né, a certeza para sua família, enfim,
corre atrás porque consegue ter essa resposta num cenário de incertezas que é o dia de hoje. Olha, diante dessas incertezas, falava agora, né, dessa pandemia toda, da luta pela vida a cada dia, as histórias de superação, elas representam força. E a gente mostra agora imagens de pacientes recuperados. Todos deixam o hospital sempre com muita festa. E essas imagens aí não são à toa não, gente. Não são à toa, elas fazem parte do tratamento psicológico, né? Algo que passou a fazer parte da rotina, justamente, de quem trabalha para vencer a doença. Tá, imagens, né, do sino simbólico lá em São Leopoldo, Hospital Centenário, outras imagens aí também por hospitais do interior gaúcho e o pessoal da linha de frente. Os técnicos, né? Ontem à noite essa imagem bastante nova de pacientes que tiveram ali, né, frente a frente com essa doença invisível, mas deram a volta por cima graças ao trabalho incansável dessas pessoas especiais, esses profissionais da saúde que realmente arriscam a própria vida para salvar outras tantas pessoas. Por isso, gente, por causa dessas imagens, da simbologia delas, eu peço para você, fique em casa se puder, respeite o isolamento do governo gaúcho, respeite o isolamento que está sendo pedido por muitas autoridades da área de segurança. Isso não é brincadeira. Eu sei que há realmente muitas forças envolvidas, a questão política, mas hoje ainda a melhor alternativa é o isolamento até pelo menos o final desse mês. Fiquem com essas imagens, um ótimo início de semana para todo mundo. Amanhã eu estou de volta. Boa noite. Tchau, tchau.